Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. E faltando 13 dias para o encerramento da janela de transferência, o torcedor santista começa a se preocupar, hein? 3 reforços apenas contratados até aqui e pouco tempo, pouco dinheiro e falta de habilidade dos dirigentes preocupam o torcedor do Santos. Vou falar muito sobre isso. Quero falar também sobre 2 jogadores que estão no profissional que voltaram para o Sub-20. Você vai saber de quem estou falando, vou explicar. Será que Paulo Turra não está gostando desses 2 jogadores? Quero falar também sobre o treinador do Santos, que mudou o regime de concentração para enfrentar o Botafogo no próximo domingo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Santos treinou pela manhã no CT Repelé e olha, os jogadores vão se reapresentar hoje no início da noite, já para se concentrar para a partida contra o Botafogo. Portanto, os jogadores vão dormir no hotel hoje, vão dormir no hotel na sexta-feira, no sábado e aí, claro, direto do hotel para a partida na Vila Belmiro contra o Botafogo no próximo domingo, às 16 horas na Vila Belmiro. O Turra muda, portanto, o regime de concentração e é uma forma, né, de manter o elenco mais junto, trazer de novo, né, esta harmonia para o elenco de jogadores. É o Santos mudando a sua rotina para realmente tentar sair desse momento tão delicado que o Santos se encontra no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos só venceu 4 partidas em 2023 no Campeonato Brasileiro e essas 4 partidas foram contra times que estão abaixo do Santos na tabela, conforme está na tela para você. O Santos venceu o Bahia, que é atual 16º colocado do campeonato, venceu o Goiás, 17º, venceu o Vasco da Gama, 19º, e venceu o América Mineiro, que é o 20º colocado do Campeonato Brasileiro. Portanto, você percebe como o cenário do Santos Futebol Clube é um cenário bastante crítico, né? Porque nós teremos o líder da competição, que é o Botafogo, no próximo domingo, e por incrível que pareça, o Santos acabou vencendo somente times que estão atrás, né, neste momento na tabela do Campeonato Brasileiro. E olha, para esta partida, até aqui, o Jean Lucas não está confirmado, o Furque dificilmente joga, porque deve chegar ao Brasil nesta madrugada, ele que jogou apenas 7 minutos no dia de ontem na partida do Atlas, partida de despedida, jogo amistoso no México. O Furque dificilmente vai jogar porque vai ter apenas 2 treinamentos, né? Muito provavelmente 2 treinamentos com o time principal do Santos e olha, muito provavelmente também não haverá tempo hábil para o Furque constar no bid. O Santos está otimista com a regularização da documentação do Jean Lucas. O Santos acredita que o Jean Lucas vai ser regularizado até amanhã, 19 horas, e com isso ele vai para o jogo. Caso o Jean Lucas jogue, ele deve entrar no lugar do Dodi. Dodi deve deixar o time para a entrada do Jean Lucas. Uma outra mudança que deve acontecer é a entrada do David no lugar do Lucas Braga. Provável Santos para a partida contra o Botafogo deve ter em campo João Paulo no gol, João Lucas, Messias, Joaquim e também o lateral esquerdo Dodô. No meio campo, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas ou Dodi e Lucas Lima. Lucas Braga ou David Mendonça e Marcos Leonardo. É este o Santos provável para o duelo contra o Botafogo domingo, 16 horas na Vila Belmiro. E olha, falei sobre o regime de concentração do Paulo Turra. E uma outra notícia importante é que 2 jogadores que estavam treinando com o profissional foram liberados para reforçar o Sub-20, que está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro e está jogando neste momento a partida de ida contra o Internacional. Até este momento estava 1-0 para o Santos Futebol Clube. E olha, estes jogadores são Miguelito e também o Wesley Patati. 2 jogadores que frequentemente estão sendo relacionados pelo treinador Paulo Turra, também eram relacionados por Odair Hellmann e, curiosamente, voltam para a base para reforçar o elenco de Orlando Ribeiro. Não sei até que ponto
isso é bom para os jogadores, né? Porque uma hora esse cara está treinando com um profissional, outra hora ele volta para a base. Me dá a impressão, por exemplo, o Wesley Patati, né? Que já jogou 2 Copas São Paulo de Futebol Júnior. Faz sentido ele voltar para a base? Ou será que o Santos precisa colocar ele no profissional e, se de fato não quiser aproveitar o Patati, emprestar para outro clube para que ele ganhe minutagem? O que tem a acrescentar para o Wesley Patati? A base ainda. Não me parece fazer sentido no caso do Patati. Já no caso do Miguelito, eu acho que faz sentido. Por quê? O Miguelito não pôde jogar muitos campeonatos oficiais da base porque ele não tinha completado 18 anos no ano passado, né? Por ser boliviano, ele não disputava campeonatos, ele só treinava. Então, acho que para o Miguelito faz um pouco de sentido jogar competições como o Campeonato Brasileiro e outras competições oficiais da base. Agora, para o Patati, eu confesso que não vejo mais sentido. Acho que o Patati ou precisa ir para o profissional ou ser emprestado para um outro clube para que mais à frente volte mais preparado e o torcedor e a diretoria, a comissão técnica entenda de vez se o Patati tem ou não condições de jogar no time de cima do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, olha a situação dramática do Santos já na janela de transferência. O Santos Futebol Clube tem agora 13 dias para concluir negociações que ainda estão em andamento. É provável que Roberto Pereira não venha para o Santos Futebol Clube, isto porque o jogador não responde mais o Santos, nem a diretoria, nem os empresários do jogador se comunicam e respondem oficialmente o Santos Futebol Clube sobre a negativa da proposta. Com isso, praticamente Roberto Pereira já está descartado. Foi oferecido ao Santos Futebol Clube o zagueiro Balbuena. Inicialmente o Santos não teve interesse no jogador Balbuena. Júnior Alonso, jogador que pertence ao Krasnodar da Rússia. Interessou o Santos Futebol Clube, mas o Santos não conseguiu avançar com o clube russo. Lembrando que o Santos também, né, tem a questão Cueva, que precisa ser resolvida com o Krasnodar, que inclusive, né, já acionou a FIFA, porque o Santos estava em atraso com o Krasnodar referente às parcelas do acordo que foi feito para o pagamento do Cueva. Portanto, Júnior Alonso também praticamente descartado. O Santos ainda trabalha com algumas opções. O meio-campista Luiz Gustavo é o nome que está sendo analisado, meio-campista de 35 anos, e também o Santos ainda avalia o caso Pituca e tenta convencer o Kashima Antlers a liberar o jogador imediatamente. O Santos ainda tenta buscar mais um zagueiro, mais um jogador de meio-campo, mais um atacante e ainda pode acabar contratando um lateral direito, já que até agora João Lucas e Inocêncio não agradaram o treinador Paulo Turra. É o Santos. 13 dias para contratar pelo menos 4 reforços me parece pouco tempo para uma gestão tão lenta, né, e tão ruim como é a do Santos Futebol Clube. Sobre Paulo Turra e Paulo Roberto Falcão estarem ameaçados, isso é fato. A grande realidade é que abertamente em Santos as pessoas que convivem com a diretoria do Santos, pessoas ligadas internamente ao Santos Futebol Clube, dizem abertamente que caso o Santos não vença, ou pelo menos não consiga apresentar um bom futebol, né, e realmente o resultado não seja positivo no próximo domingo, Paulo Turra e Paulo Roberto Falcão deverão deixar o Santos Futebol Clube após a partida contra o Botafogo. Vamos aguardar, né? Tem muita situação, o futebol é muito dinâmico, né? Hoje, a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Então, a realidade é que é um dia após o outro. O que dá a impressão é que a semana começou muito turbulenta, com o vazamento daquela informação de um jogador, né, para um jornalista, falando que Paulo Turra não estava com o comando do grupo, que o grupo não gostava da forma de atuação do Paulo Turra. Então isso gerou muito barulho na segunda-feira, e o que a gente percebe nesta quinta-feira é que esse barulho baixou, né? Me dá a impressão que o Paulo Turra está com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, pensando na partida contra o Botafogo. Tomara, contra o Botafogo, né? Tomara, porque a grande realidade é que a turbulência não faz bem, né? Essa é a verdade. Se o Santos continuar, né, com cada dia um incêndio, realmente não vai levar a lugar nenhum. O Santos precisa ter tranquilidade para trabalhar e, mais do que isso, é preciso chegar reforços
para que Paulo Turra consiga fazer um trabalho melhor. Com esse elenco, vai ser muito difícil a situação do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros, são as informações do Santos. Para você ligado no canal Varanda Futebol Debate, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera, tchau!